E a planta que nós viemos falar hoje aqui é uma planta muito apreciada, muito consumida, uma planta frutífera, nativa não só do Brasil, mas de muitos outros países também, e é o maracujá. A maracujá é uma fruta maravilhosa que tem uma flor maravilhosa. Ele é nativo de várias regiões tropicais no mundo inteiro, é muito produzido e muito consumido. O Brasil é um dos maiores produtores de maracujá do mundo. Quem é da região rural provavelmente já viu o maracujá roxo, pequenininho, grande. Essa espécie é a Passiflora incarnata, que é uma das espécies mais utilizadas medicinalmente. Mas o maracujá amarelo, esse que a gente compra no supermercado também, que é chamado de Passiflora edulis, também tem suas propriedades medicinais comprovadas, e a gente vai falar sobre isso também. E a terceira espécie de maracujá mais utilizada como planta medicinal é a Passiflora lata, que é o maracujá doce, que também a gente encontra no supermercado com facilidade. Nutricionalmente é uma planta muito rica em vitaminas, vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B, e tem excelente quantidade de minerais, como ferro, sódio, cálcio, fósforo. Então, nutricionalmente, comer maracujá é uma coisa muito benéfica para a saúde. Na medicina popular do mundo inteiro, onde nasce maracujá, ele é muito utilizado como sedativo, ansiolítico, calmante, hipnótico, sonífero, tonificante, até para disfunção sexual, dores de cabeça, para uma infinidade de atividades. Popularmente, o maracujá é muito utilizado, principalmente as suas folhas, tá? As folhas do maracujá são a parte mais utilizada. O principal princípio ativo do maracujá é a passiflorina, que também pode ser chamada de armano. O maracujá também possui uma substância chamada crisina, que é vasorrelaxante, tranquilizante, com efeito semelhante a alguns medicamentos chamados de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são ansiolíticos comerciais que você encontra, com o nome de diazepam, Valium, Lexotan e outros aí desse grupo de ansiolíticos que trazem um monte de efeitos colaterais. O efeito da crisina é muito parecido com desses ansiolíticos. Mas se a gente comparar a crisina do maracujá com o diazepam, por exemplo, o maracujá amarelo demonstrou uma capacidade ansiolítica muito parecida, mas sem causar os prejuízos que o benzodiazepínico causa. Por exemplo, na perda de memória ou na dependência química que esse medicamento causa. E experimentalmente foi verificado que tanto o maracujá roxo, quanto o maracujá amarelo, quanto o maracujá doce, essas três espécies de maracujá têm sim uma atividade ansiolítica e sedativa muito interessante, então. Esse efeito ansiolítico também foi verificado, por exemplo, no extrato produzido com as flores do maracujá roxo. Num outro estudo, o maracujá amarelo, que é isso que a gente compra no supermercado, mostrou uma capacidade depressora do sistema nervoso central. Então, para nervosismo, para insônia e tal, fantástico a ação do maracujá amarelo. E um fator importante com relação ao maracujá é demonstrado no estudo onde o uso do extrato do maracujá em associação com o diazepam, o que é bem interessante, que você consegue se livrar do diazepam quando termina o tratamento com muito mais facilidade. Já o maracujá roxo foi testado em crises epiléticas. Ele demonstrou a capacidade de atenuar as crises epiléticas, ou seja, elas não eram tão fortes. Então, pessoas com epilepsia, tomando chá de maracujá, podem melhorar a situação das suas crises epiléticas. Isso é fantástico. E elimina também os efeitos depressivos do uso do diazepam depois da crise. Então, se a pessoa usa, por exemplo, diazepam por conta da epilepsia, depois que você tem uma crise epilética, tem um processo de depressão por conta do diazepam. E o maracujá evita essa crise depressiva depois do ataque epilético em função do tratamento com o diazepam. No caso de distúrbio do sono, pessoas que têm insônia, não conseguem dormir, não conseguem aprofundar o seu sono, pessoas tratadas com chá de maracujá, isso foi testado com seres humanos mesmo, essas pessoas tiveram uma melhora muito grande na condição do sono, ou seja, conseguiam dormir muito melhor, muito mais profundamente. E em crianças com transtorno do déficit de atenção, a criança é hiperativa, o extrato do maracujá também mostrou uma melhora no quadro geral desses pacientes, ou seja, melhora na atenção, na concentração, deixando ela mais tranquila, mais calma. Então, no caso, qualquer uma das versões do maracujá tiveram os mesmos efeitos e podem ser um tratamento auxiliar fantástico para esse tipo de problema. No caso do tabagismo, fala-se muito que o maracujá, popularmente, se fala muito que o chá de maracujá pode ajudar a abandonar o vício de fumar. E aí foi feito um teste com cobaias, então pegaram as cobaias e induziram nelas o vício à nicotina. Foram injetando nicotina nelas durante um período para que elas se tornassem dependentes de nicotina. E depois disso,
foi oferecido para elas extrato de maracujá. O teste foi com maracujá roxo. Então, separados em 2 grupos de dependentes de nicotina, o primeiro tomando maracujá e o segundo não tomando maracujá. Os efeitos da crise de abstinência, né, aquela ansiedade que causa, aquele estresse, nervosismo que causa quando a pessoa está tentando parar de fumar, no grupo tratado com maracujá roxo, esses efeitos foram muito leves, enquanto que o grupo não tratado teve uma crise de abstinência muito mais forte. Então, sim, o uso do chá de maracujá, dos extratos de maracujá, pode ajudar muito pessoas que estão tentando parar de fumar. Nos casos de tosse, né, pessoas que têm aquela tosse seca, aquela tosse que não para, o uso do extrato do maracujá foi comparável ao fosfato de codeína, que é um medicamento muito utilizado para tosses. Ele é analgésico, é relaxante e é antitussígeno também. O resultado do maracujá foi comparável ao do fosfato de codeína, ou seja, é muito eficiente para combater as tosses persistentes também. E no outro estudo, o extrato do maracujá foi muito eficiente em auxiliar no tratamento da asma, melhorou as dispneias, né, que é a falta de ar, melhorou muito a situação dos asmáticos com relação à dispneia, a falta de ar. Para quem sofre de obesidade ou está procurando perder peso ou tem excesso de colesterol e tudo mais, o maracujá também é excelente. Nesse caso, a casca do maracujá, aquela parte branca da casca dele, não precisa tirar a parte amarela, pode deixar a parte amarela também. É feita uma farinha de casca de maracujá. Você consegue comprar em casas cerealistas, em casas de produtos naturais, você consegue comprar a farinha feita com a casca do maracujá. Você pode adicionar em vitaminas, em sopas, em cozidos, nas receitas que você quiser. O que é a farinha da casca do maracujá? Tem a ver comigo. Ela é rica numa fibra solúvel chamada pectina. E a pectina, ela se agrega com a gordura. Quando você está consumindo pectina, ela vai se agregando com a gordura, como se fosse uma esponja, ela absorve a gordura. E ela, como a pectina não vai ser absorvida pelo nosso organismo, ela vai ser eliminada junto com as fezes, junto com ela está a gordura que ela agregou. Então ela reduz a absorção de gorduras pelo nosso organismo por se agregar com a gordura e eliminá-las junto com as fezes. Não posso dizer quanto você vai emagrecer tomando maracujá, mas posso dizer que as pesquisas demonstram que sim, a eliminação de gorduras pelas fezes é aumentada muitas vezes quando você está consumindo a farinha de maracujá. Além desse efeito, a farinha de maracujá ainda é muito eficiente em controlar a glicemia, ou seja, controlar os níveis de açúcar no sangue. Quando você está consumindo a farinha de maracujá, o nível glicêmico se controla. Obviamente que os índices de colesterol e triglicérides também se regularizam no organismo. Um efeito muito parecido foi encontrado com as sementes do maracujá, que é uma parte que normalmente a gente descarta. A semente seca, feita em pó, também teve um efeito de controlar a glicemia no organismo. No controle da diabetes também, as folhas do maracujá roxo foram testadas no controle da glicemia e também tiveram um efeito muito interessante. Então o chá de maracujá roxo pode ajudar no controle da glicemia de pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2. Muito se fala também do uso do maracujá como cicatrizante, né? O chá do maracujá como cicatrizante para feridas. Os estudos que eu encontrei não demonstraram uma atividade muito expressiva do maracujá como cicatrizante, principalmente na pele, na parte externa do nosso corpo de uso tópico. Mas, em contrapartida, em problemas, por exemplo, quem sofreu cirurgia do estômago, então teve sutura no estômago, essa pessoa tem um processo de cicatrização muito mais acelerado por estar tomando chá de maracujá. Inclusive pessoas que têm cirurgias do intestino também, do duodeno, em vários casos, a cicatrização do aparelho gastrointestinal foi muito facilitada com o uso dos extratos de maracujá. E como antioxidante, todas as espécies de maracujá demonstraram excelente atividade antioxidante, combater os radicais livres e melhorar a condição de saúde das pessoas. Como anti-inflamatório, os extratos de maracujá também têm uma ação anti-inflamatória leve. Pode-se usar, sim, o chá de maracujá como uma alternativa natural anti-inflamatória. No entanto, o chá das folhas do maracujá, aí, ela tem que ser tomado com cautela. Você não pode nem tomar uma quantidade muito grande desse chá, nem tomar por muito tempo, prolongadamente, porque o maracujá em si, ele tem uma substância chamada glicosídeo cianogênico. Essa substância, quando é processada pelo nosso organismo, ou seja, passa pelo nosso trato digestivo, ele é transformado em ácido cianídrico. E ácido cianídrico é uma substância altamente tóxica, talvez uma das substâncias mais perigosas que pode ser encontrada. Ela é muito comum, por exemplo, na mandioca brava, que é uma mandioca tóxica, venenosa, apesar de ser usada para fazer polvilho. Logicamente que a gente não vai morrer mesmo que tome uma grande quantidade de folha de maracujá, mas pode ter uma intoxicação do fígado, da vesícula, dos rins, dor de cabeça, diarreia e mais um monte de problemas
que provavelmente a gente quer evitar. Para evitar o problema dos glicosídeos cianogênicos, o negócio é a gente cozinhar as folhas do maracujá. Cozinhando as folhas do maracujá, o chá que a gente faz fica seguro para a gente tomar, porque os complexos se evaporam e aí fica seguro. Por exemplo, mandioca também, você não pode comer mandioca crua, senão você se intoxica. Esse foi o maracujá, espero que você tenha gostado do maracujá, das informações sobre o maracujá. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, dá um joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você, que foi importante pra você ouvir essas informações.